Continuando aqui nossas aulas, a gente vai falar agora sobre o crescimento econômico. O crescimento econômico, pessoal, nada mais é do que nós analisarmos o crescimento do PIB. Tá, o que é o PIB? O PIB é Produto Interno Bruto. Produto, ou seja, produzir alguma coisa, né? Produto de forma interna e bruta, sem nenhum desconto, total dos valores que eu produzir, tá? Quanto maior o PIB, maior então vai ter mais dinheiro circulando, vai ter mais empregos, tá ok? Mas é diferente quando eu falei, a gente fala assim, tem mais dinheiro circulando, então a gente pode pensar em inflação. Mas normalmente quando tem o PIB, está ligado com a produção. Então isso daí não impacta naquela inflação de quando há muita liquidez gerada pelo excesso de dinheiro no mercado, tá? Então o PIB alto é muito positivo para um país, tá? Como é que um PIB ele é calculado? Pessoal, PIB a gente ouve muito falar do PIB, né? Mas como que o PIB é calculado? Vejam, de forma bem simplificada, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar aqui, vamos falar aqui de PIB, tá? Ops. Então vamos falar aqui de PIB. Como que o PIB ele é calculado? Produto Interno Bruto, tá? Como que ele é calculado? Imagina o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui um mercado de pães, tá ok? Então eu tenho um país que só possui um mercado pães, tá bom? Então é um país que só trabalha com pães. Então esse daqui seria o mercado, o PIB desse país. Então seria o seguinte, imagine, para eu fazer o pão, inicialmente eu preciso de quem? Eu preciso do trigo. Então aqui eu tenho, né, o trigo aqui lá na lavoura, a raizinha aqui, tá? Então aqui eu tenho o trigo, tá? Aí eu tenho aqui eu tenho aqui um produtor de trigo. Ele faz o que? Ele colhe esse trigo e vende, por exemplo, por R$100 esse trigo, tá ok? E ele vende esse trigo para quem? Para o produtor de farinha. Então aqui está o produtor de farinha, tá ok? Eu estou com o produtor de farinha. O produtor de farinha vai fazer o que? Ele vai pegar esse trigo bruto e ele vai moer esse trigo, vai transformar esse trigo. Então aqui eu tenho, ó, eu tenho o produtor de trigo, aqui eu tenho o produtor de farinha, tá ok? Então ele pega o trigo, transforma esse trigo em farinha e vai fazer o que? Vai vender por R$100, vai vender por R$200 esta farinha. Vai vender essa farinha para quem? Para o padeiro, tá ok? Então eu tenho aqui o padeiro, tá? Tem aqui o padeiro. O padeiro ele vai fazer o que com o trigo, com a farinha? O padeiro ele vai produzir os pãezinhos, tá ok? Então o padeiro vai fazer o que com a farinha que veio para ele? Ele vai produzir aqui, né, o pãozinho e vai vender esse pão aqui
para o consumidor final, vai vender aqui para o consumidor final, e ele vai vender esse pãozinho, toda a produção que ele tem, por R$300. Então veja, o PIB, pessoal. Então qual seria o PIB desse país aqui? O PIB desse país foi um PIB de R$300. Então o PIB ele vai medir o que? O PIB ele vai medir o que foi produzido, mas descontando as etapas intermediárias. Quando eu penso numa economia complexa de um país, então por exemplo, um veículo, quando você compra um veículo, você pagou lá um valor X nesse veículo, R$100.000 nesse veículo. Esses R$100.000, ele foi o que? Ele começou lá atrás, por exemplo, na hora de se fabricar borracha, né? A borracha, ela se transformou em pneu, esse pneu chegou no carro. Então, quando você agrega no veículo, nesse veículo, os pneus usados, as demais peças, volante, bancos, motores, a tintura que foi usada, e vende esse produto, esse veículo para o consumidor final por R$100.000, é esses R$100.000 que significa o quanto aquele veículo ele gerou para o PIB, tá ok? Então o quanto aquele veículo, então eu desconto tudo aquilo que foi gerado lá para trás e calculo apenas os R$100.000 daquele veículo, tá ok, pessoal? Então, quanto maior o PIB, quer dizer, maior foi a riqueza gerada pelo país, tá? Bem, o que é determinante para o crescimento de um país, né? O que é determinante? O que é determinante? São dois elementos que são determinantes para o crescimento de um país, que é o estoque e produção e a produtividade desse é o estoque de fatores de produção. Veja bem, estoque de fatores de produção e o quanto eu consigo ser produtivo com esses fatores de produção, tá? O quanto eu consigo ser produtivo com esses fatores de produção. Quanto mais produtivo um país for com seus fatores de produção, maior vai ser o PIB desse país, tá? O quanto eu consigo gerar, né, com os fatores de produção que eu tenho, tá? Então tem que ser bem produtivo. Porque quanto mais produtivo eu for, mais riqueza eu gerar internamente com o meu PIB, maior vai ser a minha poupança interna, né? Então mais recursos eu vou ter internamente e com isso eu consigo financiar empreendimentos com um custo de dinheiro baixo. A partir do momento que eu não consigo, eu sou um país improdutivo, eu não consigo gerar muito dinheiro dos meus fatores de produção. Eu não consigo gerar muito dinheiro dos meus fatores de produção. Eu vou ter uma poupança interna muito baixa, então eu não vou conseguir financiar a minha economia. Então eu vou ser obrigado a recorrer a fontes externas. Quando eu vou pegar dinheiro lá fora emprestado para poder trabalhar, empregar aqui dentro, lá fora o preço é muito caro do dinheiro, tá? Então, quanto maior
eu tiver de estoques de fator de produção e quanto maior for minha produtividade, mais riqueza interna eu gero, e com isso eu consigo financiar mais a minha economia, tornando ela ainda mais produtiva e mais rica, tá ok? Agora, o que vai influenciar na produtividade dos fatores de produção? O que influencia? Pessoal, o progresso tecnológico, ou seja, quanto mais eu empregar a tecnologia sobre os meus fatores de produção, maior o aumento da produtividade. Um exemplo, quando você emprega, por exemplo, um maquinário, uma máquina, ela vai produzir, uma máquina nova, atual, vai produzir muito mais do que uma máquina antiga, né? E o outro elemento que impacta positivamente no aumento da produtividade dos fatores de produção é o que? É a educação da força de trabalho. Então, uma força de trabalho bem educada, bem treinada, bem capacitada, vai fazer com que você também aumente a sua produtividade. É muito comum nós ouvirmos do Brasil que falta mão de obra qualificada para trabalhar nas empresas. E isso é verdade, tá? O Brasil, se ele tem uma mão de obra que sai da academia, né, de forma mal treinada, mal capacitada, na hora que ele vai encarar uma máquina nova que chegou, chegou na fábrica, ele não vai saber trabalhar com essa máquina, né? Não vai saber por onde aprender a trabalhar com essa máquina. Então a educação é outra força que move positivamente a produtividade. Então, progresso tecnológico e eu tendo trabalhadores capacitados, bem treinados, isso vai aumentar a minha produtividade. Isso vai aumentar minha poupança interna, vai aumentar meu PIB, vai aumentar minha poupança interna, e a economia ela começa a ter um ciclo virtuoso, tá bom? Com esse tipo de solução, né? Esse tipo de situação. Bem, quais são os fatores de produção que nós conversamos até agora? Os fatores de produção, pessoal, são 4, tá? Então eu tenho aqui como fator de produção, eu tenho os recursos naturais, ou seja, terra. Então a terra é um fator de produção. Da terra nós vamos pensar o seguinte, vamos pensar aquilo que eu consigo extrair plantando, tá? Então os bens agrícolas, aquilo que eu consigo produzir, extrair, que fica embaixo da terra. Então, por exemplo, os recursos minerais, as pedras preciosas, o petróleo. Então, tudo que vem de forma natural, em que a terra me fornece de forma natural, eu classifico como recurso natural, tá bom? Outro fator de produção é a mão de obra. A mão de obra, por quê? A mão de obra é aquele fator de produção que vai transformar a matéria-prima, né, os recursos naturais, em produtos acabados, tá? Então, o meu fator de produção, mão de obra, ele consegue transformar os recursos do meu fator de produção, terra, em produto acabado, gerando aí riqueza, tá bom? O outro fator de produção é o capital. Capital, pessoal, ele envolve tanto dinheiro, tá? Então, capital envolve tantos bens monetários, quanto também a estrutura de um país, tá? Vamos pensar em estrutura, tudo, né? Tudo que vai facilitar eu produzir riqueza no país. Então podemos pensar na infraestrutura, então rodovias,
ferrovias, entre outros, tá bom? Então, capital não é só dinheiro, mas também esses outros tipos de recursos, como a infraestrutura, tá? E por fim, pessoal, eu tenho o que aqui? A tecnologia. A tecnologia é um conhecimento, que é aplicado sobre os demais fatores de produção, fazendo com que eu consiga gerar produtos de forma mais produtiva, tá? A tecnologia seria o que? O elo de ligação entre a terra, trabalho e capital, tá? Então, esses 4 elementos que eu citei para vocês, são elementos que fazem com que um país ele seja produtivo e com isso ele consiga ter um PIB maior e assim gerar mais riqueza para si, tá bom? Bem, agentes econômicos, pessoal, a gente vê na próxima